em meio às aflições. Mas eu vou te provar isso, amém? Diga, prova, pastor. Em Êxodo 1:12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. O livro de Êxodo começa a narrar o período em que o povo de Deus está no Egito como escravo. E eles começam a ser afligidos. Faraó começa a escravizar e começa a afligir. E nós acabamos de ler que quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam. Amém? Antes de você prosperar, você tem que crescer. É Deus usando o inimigo para afligir o povo, porque afligindo o povo vai crescer e prosperar. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Há relatos históricos, não bíblicos, mas históricos, porque aqui já é o suficiente. Eles chegam no Egito, por intermédio do chamado de José. Jacó e os seus irmãos sobem ao Egito para habitarem no Egito, e lá eles vão receber a melhor terra e a melhor comida. Toda a escravidão começa com recebendo algo. Eles receberam a melhor terra do Egito e a melhor comida do Egito, e o gado tinha o melhor pasto do Egito. Toda a escravidão na história começa com um povo recebendo algo. Eles sobem ao Egito e a palavra diz que tinha pouco mais de 70 pessoas. Só que em poucos anos, eles já passam de um número muito grande, de uma grande multidão, ao ponto do Egito ficar preocupado. Faraó aflige o povo de Deus, e quanto mais aflige, mais se multiplicam. E há relatos históricos no Museu do Egito que o povo de Deus cresceu e se multiplicou muito, de uma forma sobrenatural. Era comum as mulheres terem muitos filhos, muitas vezes 2, 3, até relatos de 4, 5, 6 filhos. Em um período muito curto, eles cresceram e se multiplicaram. Por quê? Porque foram afligidos. Você quer crescer? Nós só crescemos em meio às aflições, nós só crescemos em meio à perseguição. Êxodo 1, versículo 15 e 16. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, da quais o nome de uma era Cifra e o da outra Puá, e disse: quando ajudares a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Além de começar a afligir o povo, quando ele começa a afligir o povo começa a crescer e a multiplicar. E a segunda estratégia do inimigo é matar os homens, é matar os meninos. Não era matar as meninas, era matar os meninos. Pergunta, ninguém vai perguntar por quê, pastor? Não sei, quando eu souber eu respondo. Porque, queira ou não, historicamente, sempre foi e sempre vai ser, o homem é o cabeça. O que adianta ter um corpo sem cabeça? É como uma mula sem cabeça. Então precisa ter o corpo, mas precisa ter a cabeça. E Faraó sabe, o inimigo sabe,
que se tiver uma cabeça bem ajustada com o corpo, ele vai ter problema. Mas as pessoas hoje querem separar a cabeça do corpo. O Senhor diz, e serão uma só carne. Mas eles querem se separar. O número de divórcio assusta qualquer cientista. Mas nós estamos achando normal. O inimigo, o faraó, sabe que se tiver uma cabeça bem ajustada com o corpo, ele vai ter problema. Mas muitas vezes as famílias não entendem isso. Não, pastor, está lá em casa, deixa ele lá em casa. Não, é um bom marido, ele trabalha, traz o pão de cada dia. A Bíblia não tem a ver com ser bom ou ser mau. Tem a ver com estar em Cristo e temer a Deus. Ou vamos falar que Abraão era uma boa pessoa. Um homem que enriqueceu comercializando escravos. Só escravos nascidos na sua casa, 300, mais de 300, que saíram à guerra com ele. Nós vamos falar sobre a parte moral? Nós vamos falar sobre ser bom? Porque não dá para falar que o pai da fé, Abraão, era bom. Um homem que enriqueceu, e presta atenção, ter escravos nunca foi e nunca vai ser algo legal. Ah, não, é que naquela época, pastor, ele enriqueceu vendendo escravos, comercializando escravos. Nós vamos falar de Davi, da parte moral de Davi. Um homem que adulterou, que planejou e matou um homem fiel, um valente fiel. Você quer falar sobre a sua parte boa? Não é as pessoas boas que vencem, não é as pessoas boas que vão para o céu, é as pessoas que creem em Deus, que Deus está nela e ela em Deus. É importante ter uma transformação moral. Mas o que faz a diferença é estar em Deus e Deus em você. O que faz a diferença é você estar na igreja que avança e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas nós tendemos ao quê? A ficarmos na nossa zona de conforto. Aí o que Deus vem e faz? Levanta um faraó e manda um faraó nos afligir. E quando nós somos afligidos, nós crescemos e multiplicamos. E o final da história você sabe, prosperidade. Prosperidade. E ele quer matar os meninos. Olha para os homens aí, para os meninos e diz, fica esperto. Fica esperto. Não brinca não. Porque você tem um alvo nas costas. Você tem um alvo nas costas. O alvo não está sobre a sua mulher e sobre os seus filhos, as suas filhas. Está sobre você e os seus filhos homens. Porque o que adianta ter um corpo e não ter uma cabeça? O que adianta ser um povo e o Senhor não ser a nossa cabeça? Posso pedir algo muito importante para os homens? Dá um sinal aos homens. Se você ainda não é, seja a cabeça na tua casa. Não faça da tua casa uma mula sem cabeça. Porque o Senhor usa uma mula, mas ela precisa ter cabeça. Da mesma forma que usou a mula de Balaão. Homens, voltem a ser cabeça. Se posicionem como homens, como fortes, como guerreiros, que protegem, que trazem o pão, e que avançam, e que dão direção. É isso que nós precisamos. Um corpo bem ajustado. Um corpo bem ajustado. Eu estou falando de trabalho, eu não estou falando de ser tradicional, de ser moderninho. Eu estou falando de princípio. Homem é cabeça, mulher é corpo. Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. E o rei do Egito falou às parteiras e disse: quando ajudares a dar à luz as hebreias,
e as virdes sobre os assentos. Se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Por quê? Porque a revolução, porque a guerra espiritual está sobre o homem. Porque estamos perdendo guerras espirituais? Porque os homens estão morrendo e os poucos homens que têm não se posicionam como homens. Homem não tem que falar muito não. Ele não é sua amiga. As pessoas geralmente procuram o pastor e dizem: meu marido não fala muito comigo. Ele é homem. Você não entendeu ainda? Ele é homem, ele não é sua amiga. Mas homem tem que abrir a sua boca e dizer: é por aqui, é assim, vamos agora. Tem que dar a direção. Quero ficar em casa, pai. Agora! Para a igreja. Está precisando de homens que exerçam a função de homem. Êxodo 1, 21, 22. E aconteceu como as parteiras temeram a Deus. Me fala uma coisa: você teme perder o seu emprego ou perder a Deus? Você teme continuar no Egito escravo ou temer a Deus? O que você escolhe? Não dá para escolher as duas coisas. Servir Mamon e o Senhor. Não dá para escolher as duas coisas. Ou você vai temer Faraó, o inimigo, ou você vai temer a Deus. E aqui está contando a história de duas parteiras. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, porque elas sabiam que desobedecer a Deus é muito mais terrível do que desobedecer Faraó. Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. É isso que Deus quer. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançai-os no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Como o inimigo começa a afligir e o povo crescer e a multiplicar, o inimigo vem com outra estratégia. Chama as parteiras e dá ordem: quando elas forem dar à luz, se for menino, mate; se for menina, deixe. Só que as parteiras temeram a Deus. Eu não sei se você prestou atenção, e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Sabe quando é que nós conquistamos casas? Não é quando nós obedecemos a Faraó e servimos a Mamon. Nós recebemos casas quando nós tememos a Deus e obedecemos a Deus. E Deus usou Faraó para dar casas para essas duas parteiras. Quando você obedece a Deus, o primeiro resultado, o Senhor te dá casa. O Senhor te dá casa. Estabeleceu-lhes casas. Você está entendendo como é que conquista uma casa? Eu sei que esse texto passa despercebido. Sabe o que hoje está faltando na igreja? Pessoas que cuidem de pessoas. Pessoas que façam um parto. Pessoas que recebam os convidados. Pessoas que gerem vida. Pessoas que dão vida. Pessoas que pegam as crianças nos braços. Pessoas que cuidam de pessoas. É isso que está precisando. E como elas fizeram isso? Porque eu falei já, a mulher, ela tem a autoridade para gerar vida ou morte. Ela tem autoridade e unção para ser ajudadora e gerar vida ou castrar o marido e os filhos. Ela tem nas tuas mãos, a mulher tem nas tuas mãos a decisão de dar vida ou morte. E elas decidiram: nós vamos dar vida. Não se toca em vidas, não se brinca com vidas, não se aceita aborto, não se toca nas crianças. Elas temeram a Deus e não a lei de Faraó. E por causa disso, Faraó deu-lhe casas. A igreja está precisando de pessoas que cuidam de pessoas.
Pessoas que oram por pessoas, elas decidiram fazer isso. Quando você decide cuidar de pessoas, Deus te abençoa. Eu vou repetir. Quando você decide cuidar de pessoas, Deus te abençoa. Não, eu vou repetir. Alguns já entenderam, alguns já despertaram. Quando você decide cuidar de vidas, Deus te prospera. Decida ganhar vidas, decida gerar vida, decida cuidar de pessoas. Não seja um religioso, não seja um escravo. Elas, escravas no Egito, tinham uma mentalidade livre. Quantos estão entendendo? Abra em Deuteronômio. Diga, nós vamos crescer. Nós vamos multiplicar. Diga, nós cuidamos de vidas. E diga, Deus vai me prosperar. É recompensa, é paga, é salário, é galardão. Não adianta ficar parado e achar que vai prosperar. Não adianta ficar no seu quadradinho, na sua zona de conforto e dizer, Deus me prospera, Deus me abençoa. Não. Você vai ter que lutar contra o sistema de Faraó. Ele vai te afligir. E você vai crescer e multiplicar. E ele vai tentar matar os homens. Ele vai tentar arrancar a cabeça. Ele vai tentar destruir os homens. E você vai orar, vai interceder. E você vai jejuar. Você não vai aceitar os decretos de morte. Mas você vai gerar vida, você vai cuidar de vidas, você vai ensinar a palavra, você vai discipular, e o Senhor te prosperará. Nós temos um propósito aqui. Nosso propósito não é estar aqui toda quinta-feira e todo domingo. Nosso propósito é cuidar de vidas. O nosso propósito é ensinar a palavra. O nosso propósito é entender as artimanhas do inimigo. Não peça paz. Paz nós já temos, o Senhor já nos deu. A minha paz eu vos dou, a paz que o mundo não tem. Esteja em paz, mas é no meio das aflições que você cresce e prospera. É quando você serve que você prospera. Deuteronômio 25, 17 e 18. Vamos avançar na história, nós estávamos vendo no Egito, vamos ver mais à frente. Vamos ver um momento importante de guerra. Viram as estratégias do inimigo? Viu que todas as coisas cooperam? O inimigo te aflige e Deus te faz crescer e prosperar. Deuteronômio 25, 17 e 18. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos, que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Fala que o inimigo não temeu a Deus, e ele teve uma estratégia. Aqui já o povo no deserto. Eles iam caminhando no deserto. Na frente iam os guerreiros, os levitas, a arca, depois o povo. E aí quem começava a ficar cansado, afadigado, as pessoas de idade, as crianças, os doentes, eles iam lá atrás. Primeiro os guerreiros, os levitas com a arca e o povo. E os cansados, afadigados, mulheres grávidas, os de idade, as crianças, os doentes, iam atrás. E o que esses inimigos faziam? Eles deitavam sobre a areia do deserto e se cobriam. O exército passava, a arca passava, o povo passava, e quando estava no final, os fracos, por essas questões que nós vimos, idade, gravidez, doença, criança, eles se levantavam e matavam essas pessoas. Te dar um conselho? Posso te dar um conselho?
você começar a ficar fraco, não começa a ficar enfraquecendo, aí começa a faltar de quinta, aí vem um domingo sim, um domingo não. Você está ficando para trás. O diabo vai te pegar. Não fica para trás não, que o diabo pega mesmo. E sabe por que o diabo pega essas pessoas? Porque diz aqui o texto, nós não temem a Deus. Eles não têm o mínimo de respeito e de temor a Deus. Porque até para uma guerra existem leis. E esta é uma estratégia extremamente traiçoeira. Faraó quis matar os meninos. Porque tinha uma estratégia. Não pode ter cabeça. Esse povo não pode ter cabeça. Esse povo não pode pensar. Esse povo não pode ter pai. Esse povo não pode ter sacerdote. Mas a estratégia do inimigo de matar os de idade, as mulheres grávidas, os doentes, as crianças, é pura crueldade. O inimigo não brinca de ser inimigo. Ele não brinca. O inimigo, ele é traiçoeiro, ele não teme a Deus, e ele vai matar quem estiver ao seu alcance. Ele está ao redor, buscando quem possa tragar. E os primeiros a serem tragados, em qualquer manada, em qualquer povo, é os fracos. Os que não andam, os que não aceleram, os que não podem correr, os que não estão no meio da manada, no meio do povo, esses que vão devagarzinho, cansando. É esses que o inimigo pega. Então, irmão, se está cansado, não pare, descanse e avance. Está cansado? Está cansado é o primeiro sinal de que algo está errado. Não, pastor, só estou cansado. O apóstolo diz que por causa disso, muitos, não poucos, estão cansados, fracos, doentes e dormem. Por quê? Porque não está em Cristo e Cristo não está nele da forma correta. Eu faço do jeito que eu quero. Vou fazer do jeito que eu quero aqui. Vou fazer rapidinho do jeito que eu quero. Porque não ceia direito, ou seja, não está na mesa com o Senhor e o Senhor não está nele, do jeito certo, muitos estão fracos, doentes e dormem. Está cansado, irmão? É o primeiro sinal. Pede oração com imposição de mãos, vai orar, vai jejuar, vai adorar, abra a Bíblia, ouça as mensagens várias vezes, porque se você está cansado, pode ter certeza que o inimigo está perto. Não se entregue. Não se entregue. Abra em Êxodo 17, porque nós estamos vendo aqui as características desse inimigo. Agora vamos ver o momento da guerra. Nós estamos crescendo e multiplicando. Nós estamos aqui para lutar pela vida e estamos para servir. E o Senhor tem nos abençoado e tem nos prosperado. Agora vamos entrar na parte da guerra. Você sabe, né, que quando eles saíram do Egito, eles saíram ricos, não é isso? Se Deus te enriquecesse do dia para a noite, o que você faria? Se Deus te enriquecesse do dia para a noite, o que você faria? Se corromperia. Porque o povo de Deus, que saiu com ouro, prata, tecidos especiais e tudo mais, eles foram para o deserto e não havia um propósito naquela prosperidade. E eles se corromperam fazendo bezerros de ouro. Se Deus te prosperar do dia para a noite, se você não é servo de Deus, se você não entendeu que Deus quer te prosperar para que o reino seja abençoado, você se corrompe.